do Galo, do Atlético aqui no apito final. Pedro Abílio. Acompanhando as notícias do Galo, que recebeu o volante Alexander, revelado pelo Fluminense, o jogador de 21 anos, chega depois de uma passagem pelo Al Ahly na Arábia Saudita. O Alexander, inclusive, disse que se houver condições específicas, já pode até estrear essa semana, hein? Se tiver condição física em necessidade, o técnico Cuca, o jogador pode ficar no banco de reservas para a partida contra o Flamengo, na quinta-feira, 9h30 da noite, lá no Maracanã. Ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque o Alexander estava em pré-temporada com o time da Arábia Saudita na Europa. Fez 2 jogos treinos, um deles contra uma equipe austríaca, o outro deles contra o Como da Itália, em jogos em que ele foi titular. O Alexander opta por retornar ao futebol brasileiro para ganhar mais vitrine e, quem sabe, ganhar mais experiência também. É um jogador que pode fazer as funções de volante, mas hoje, no Desembarque em Confins, diz que também atuou por várias funções com o Fernando Diniz em 2023 e no ano passado com o Flu, e pode até fazer a lateral esquerda. O jogador também já atuou nesta posição em outros momentos. Sobre meio-campista que pode chegar até o fim da semana, trata-se do Reinier Jesus. O Reinier, revelado pelo Flamengo, é um meia de ofensividade, um criador de jogadas, também um finalizador. O Reinier estava no Real Madrid desde 2020, quando deixou o Flamengo por valores astronômicos, foi emprestado 4 vezes pelo Real, está com 23 anos, jogou no Borussia Dortmund, na Alemanha, no Girona, na Espanha, no Frosinone, na Itália, e na última temporada voltou ao futebol espanhol para defender o Granada, onde fez 25 jogos com 4 assistências e 1 gol marcado. Não conseguiu subir com o Granada para a primeira divisão do campeonato espanhol. O Atlético já havia feito uma tentativa no mês de junho, quando terminou a temporada europeia, mas agora as negociações com o Real Madrid avançaram. A tendência é que o jogador rescinda o contrato com o Real e venha para o Atlético com um contrato até 2030, com a expectativa, inclusive, de que este jogador seja revendido e o Real mantenha um percentual do jovem atleta. Outras situações que o Atlético observa: volante Juan Camilo Portilha. Ainda existe esperança nesse negócio, hein? Colombiano de 26 anos do Talleres. Hoje uma fonte disse a Itatiaia que o Galo já chegou a desistir do negócio por 3 vezes por conta de pedidas do time argentino, mas o jogador quer muito jogar no Galo. E o Paulinho do Vasco, jogador que até está nos planos do Fernando Diniz, que tirou o Puma Rodrigues da relação, e o Paulinho vai ser o reserva imediato do Paulo Henrique na lateral direita. O Atlético está observando a situação, pode também ser uma contratação por empréstimo. Aproveito, viu, Hugo Romano, para falar sobre saídas. O Atlético deve receber uma proposta do Spartak de Moscou pelo Guilherme Arana. Hoje não tivemos novidade naquela sinalização da proposta que pode chegar a 51 milhões de reais. E o Rômulo, zagueiro, já não está treinando com os outros companheiros. Deve mesmo ser emprestado ao Sporting B, que disputa a segunda divisão lá em Portugal. Ali Abílio, é o Galo se reforçando, Alexandre, mais reforços à vista para a sequência da temporada, essa maratona, essa temporada pesada pro Galo. Ô, Manu. É porque o atleta tem 3 competições, né? Sim. Está em 3 competições e o cobertor tá curto. O Atlético tendo dificuldades aí, às vezes, com o jogador contundido, por exemplo, a lateral esquerda é uma delas, e nada mais do que justo do que buscar reforço. Essa movimentação de mercado do Atlético, muito interessante. Muito interessante, jogadores jovens, que ainda têm um potencial, e alguns deles o Atlético adquirindo. Ainda faltam, na minha concepção, um lateral esquerdo e um volante, e se puder, um zagueirinho aí. E a programação do Atlético, Pedro Abílio? Treinamento desta quarta-feira acontece pela manhã na cidade do Galo. Inclusive, a Galocura, torcida organizada, publicou em uma rede social que vai comparecer ao centro de treinamentos para algumas cobranças, mas também para incentivar os jogadores nesta fase decisiva de Copa do Brasil. O Galo vai ter o retorno do Lianco depois de cumprir suspensão, e a expectativa é pela inscrição ou não do Alexander. Se for inscrito até às 7 horas da noite de hoje e o nome for publicado no BID, ele pode jogar amanhã, na quinta-feira, na verdade. Mas a tendência, né, de aguardar o desenvolver dessa quarta-feira para a gente observar essa situação. A possibilidade, inclusive, do Dudu está descartada, cumpre o 3º dos 6 jogos de suspensão impostos pelo STJD. É a posição do Atlético neste momento, com poucos desfalques, né? Arana e Patrick seguem no departamento médico, mas também com algumas dúvidas em relação à postura, a quais jogadores serão escalados, aqueles mais ofensivos, tipo o Natanael, ou os mais defensivos, como o Saravia, só para citar um exemplo, né, da lateral direita que mudou no fim de semana, no próprio jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É o Galo que viaja às 3 da tarde desta quarta-feira. Partiu RJ em busca de um resultado positivo na ida das oitavas da Copa Milionária. Para você, para quem está nos acompanhando, a gente tem notícia boa do Atlético para dar, né? O clube há pouco oficializou a contratação do Alexander, né? O volante de 21 anos, que ontem me fez madrugar, viu, Júnior? 5 horas da manhã para Confins, para acompanhar a chegada do Alexander, fez os exames e assina até o final de 2029. Como eu disse, jogador de 21 anos, e uma negociação que pode girar, pode render até 8 milhões de euros ao Al Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, que é o clube onde ele estava jogando. Então o Atlético deve desembolsar, a princípio, 6 milhões e meio de euros, e com metas mais 1 milhão e meio de euros, pode chegar então a 8 milhões. Ele
fica a dúvida, né? Se pode estrear ou não amanhã, porque depende do nome sair no bid da CBF, né? Ser registrado, ser oficializado para ser opção para o Cuca. Então, a princípio, né, a gente aguarda até sair a lista de relacionados que vai sair daqui a pouquinho para ver se o Alexander, de fato, vai ao Rio de Janeiro e o Atlético ainda aguarda esta regularização. Mas tá aí. Mas tava jogando lá. Tava jogando. Se não me engano, não atua desde o final de maio, né? Porque tem a parada, mas ele tava fazendo pré-temporada na Itália. E tá com ritmo de jogo. E o Cuca, a gente sabe que se o cara estiver pronto, ele põe pra jogar. Foi assim com o Biel, que chegou, já estreou contra o Flamengo. E há pouco também, tem um tempinho? Lógico. Rapidão, tá? Teve um protesto misturado com o apoio da Galocura na porta do CT. E assim como aconteceu no final do ano passado, quando o Galo foi pra final da Libertadores, os jogadores estavam saindo no ônibus para Confins, desceram do ônibus. O Hulk conversou com os jogadores, ouviu também, o grupo ouviu as palavras de apoio, também as cobranças para um jogador, para o outro. O Hulk prometeu, né, que o Atlético vai se entregar ao máximo para conquistar essa classificação sobre o Flamengo, mas pontuou uma coisa, que sem a torcida apoiando, fica muito mais difícil. E no final foi aplaudido pelos torcedores do Flamengo. Essa informação, essa matéria completa está no itatiaesporte.com.br. Daqui a pouquinho também vídeo nas nossas plataformas digitais. Então teve esse encontro muito importante, né, entre torcedores e jogadores antes dessa viagem para o Rio de Janeiro. Henrique, fica à vontade, tá? Quando tiver informação é só chegar. Vai agitar mais aí, viu? Não vai parar pelo Alexander, não. Tá vindo um pacotão? Não sei se é pacotão. Tava ouvindo um comentário comentário do Romano mais cedo. Eu gosto muito dos comentários do Romano. Ele falando dessa mudança de elenco, renovação de elenco meio silenciosa que o atleta tá fazendo. Né? É isso mesmo? Você sente isso também? Porque o Atlético, até pelo perfil dos jogadores, né? A gente vê o Biel muito jovem, 20 e poucos anos. Chega o Alexander, 21. O Reinier vai ser anunciado em breve também, 23 anos. Tem o Paulinho, lateral direito do Vasco, 20 anos. Então o Galo vai pensando no futuro, né? Porque não adianta trazer jogador de 30 anos pra pensar no hoje e depois você vai ter que renovar e gastar mais dinheiro. André, obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho qualquer novidade pode voltar. Então, fica à vontade. Minha gente, deixa eu só dar um cavalo de pau aqui para dizer que ontem à tarde, quando terminou os donos da bola, eu recebi uma informação de que o Atlético havia acertado algumas pendências com os jogadores. Contei isso na rádio, mas a audiência é rotativa. Tá falando disso de novo? Não vou falar de novo, não. E aí a informação ontem eu recebi que o Atlético havia pagado salários, férias, premiações e luvas. E que pagaria até amanhã, no último dia do mês de julho, o que estava pendente, que era imagem. Aí eu tentei com 2 jogadores, não confirmei. Quando foi à noite, 10h30 da noite, recebi um contato de um agente que me confirmou a informação. Falou, confirmo que o meu atleta recebeu luvas, férias, premiações, salários, e que até o dia 31, último dia do mês de julho, conforme prometido pelo Rubens Menin, e os jogadores, inclusive, eu falei semana passada, muito satisfeitos e confiam muito no Rubens Menin, gostam dele por perto, confiam nele. E aí ele falou, e uma outra coisa, Everton, que você não disse aí, que também foi pago. Os meses de comissionamento, ou de comissionamentos, foram pagos. Então, esse agente disse, eu confirmo pelo meu atleta e confirmo por mim. Aí o que eu fiz agora, enquanto estava no jogo aberto? Chamei um outro empresário de um outro jogador e perguntei a ele o seguinte, aqui ó, perguntei a ele o seguinte, senhor... Cadê o negócio aqui? Senhor é muito bom. Eu falei com ele assim, senhor, ontem um outro agente me confirmou as informações de pagamentos, inclusive de comissionamentos. Você também confirma? E ele disse, boa tarde, tudo bem? Sim, não, tá tudo acertado, não há nenhuma pendência, porém... O que foi prometido até agora foi cumprido e não há nenhuma pendência com relação ao que eu havia perguntado. E a imagem será paga até a quinta-feira, também conhecido como amanhã. Então, um outro agente também confirmou. Ou seja, o Atlético, então, pagou todas as pendências. Então já entra em campo com o dinheiro na conta. É importante demais. Um jogo decisivo desse, como o de quinta-feira. Sabe o que é o melhor disso tudo, Guilherme? Prometer e cumprir, né? Isso. Não tinha que ter o problema. Exatamente. Não tinha que ter o problema. Mas quando o Rubens aparece é diferente. É diferente. Não, mas eu acho assim... Mas por que ele demorou tanto tempo para aparecer? Essa continua sendo a minha pergunta, né? Essa é uma grande pergunta. E que, assim, foi feito algum aporte para que o Atlético coloque tudo isso em dia? Eu acho que é um bom... Por que deixar a imagem do clube arranhar e perecer durante todo esse tempo? Todo mundo, né, Valor? Mas o principal do clube é o torcedor, Thiago. Não, mas eu entendo isso. Eu falo de arranhar. Quando você é dono de uma SAF, você acaba tendo a imagem imaculada numa situação como essa, velho. Que a responsabilidade se torna sua. Mas o limite para essas pessoas tomarem essa atitude, Elton,
Foi o que aconteceu na semana Outra passada. coisa que me informaram ontem, Parei. que não serve subsídio pra você? Uma outra Senão eles informação. não deixam você falar, Elton. Eu vou parar. Desculpa aqui, o Redneck. Eles não ligam para a gente, Michael. Por que você se vitimiza assim, irmão? Que vontade de tacar essa placa na sua Para cabeça? você irritar-se. Aqui. É por isso. Seguimos. Não, é porque me informaram ontem, foi me informado ontem, uma pessoa lá do Parmeira me informou que abateram, né, a contratação do Rony. No negócio do Paulinho, não sabia disso, não. Você sabia? Não sabia. Não. Também não sabia, não, é. Isso é novidade Abateram, total. tá tudo pago. Novidade Breaking news. total. Você sabia disso, Novidade Jorge? total. sabia. Também não. Isso é um fato novo, né? Isso é super fato novo. Estava conversando com uma pessoa do Parmeira para perguntar sobre o Paulinho, né? Porque o Paulinho também acionou o Atlético e tal, porque o Paulinho não A recebeu as parte luzes, tal. dele, né? Da parte dele. Aí eu falei, aqui. A parte dele foi pra contratar o Rony. Aí eu falei, mas tu não ouviu a antecipação? E essa fonte me disse, sim, houve antecipação. Eu falei, mas o Rony foi contratado. Já pagaram? Sim. Abateram no valor. Mas isso abateu lá em janeiro ou Fevereiro que o agora? Rony chega. Olha, É, quando fevereiro. eles, Deve ter sido fizeram, em quando eles fevereiro. pediram antecipação. Ué. Deve ter sido. Deve ter sido em Que fevereiro. coisa, hein? Que coisa. Agora sim, fomos surpreendidos novamente. já diria agora o- sim, o fomos velho surpreendidos lobo, né? novamente. Mas que o Atlético não deixa essas coisas, questões salariais e de imagem e de premiação, acontecerem novamente. Pô, é muito fácil direcionar as coisas. E a gente aqui não tinha como, a gente acabava direcionando aos proprietários, são os donos da SAF. E eu creio que a imagem deles, essas imagens acabaram ficando arranhadas o tempo todo. Porque teve grito negativo no estádio, eu acho que foi uma surpresa muito grande para o próprio Rubens Menin, que estava no estádio no jogo contra o Bucaramanga, ter visto a fúria do torcedor atleticano naquele momento. E era uma questão, o próprio Rubens poderia falar assim, pô, mas é ingratidão? Para alguns pode até ter pensado nisso, mas para outros o entendimento é, você comprou, você assinou, você prometeu não ter esse tipo de problema novamente. E os problemas aconteceram. Então isso deixa o torcedor muito chateado. O torcedor é muito passional, o torcedor vai muito pela paixão. E se o seu clube está tendo uma imagem arranhada, sendo chamado de caloteiro, sendo chamado de que não cumpre as promessas, está com atraso de salário, tem jogador acionando na justiça, isso foi um baque para o torcedor atleticano. E aí ele tem o total direito de reclamar e de ficar frustrado. Como que você vai olhar para o seu clube, que é aquilo que você ama tanto, e de você olhar a imagem dele está sendo destroçada nos 4 cantos do país? Então fica uma mancha muito grande. E o torcedor se preocupava, quem vai negociar com o Atlético com uma mancha tão grande? Pô, o Atlético precisando de reforços, como que esses reforços vão chegar? Sendo que os salários estão atrasados. Um jogador vai aceitar entrar num olho do furacão desse? Então, que o Atlético não deixe isso acontecer novamente. A temporada é longa, o Atlético tem objetivos, ainda está vivo na Copa Sul-Americana, na própria Copa do Brasil, tem um campeonato aí pela frente que o Atlético tem como objetivo ficar entre os 6 melhores. Então, que o Atlético reaja, não só no Campeonato Brasileiro, mas que tenha um time firme, um time forte, um time consistente, um time que tenha espírito de luta, tenha entrega e tenha qualidade no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo dificílimo, que o Atlético possa desempenhar, e mais uma vez, eu não falo pelo resultado de 1-0 contra que o Atlético teve contra o Flamengo, mas de desempenho, que você pegando os jogos que o Atlético fez depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que o torcedor atleticano viu e falou assim, cara, esse é o Atlético. Perdeu, mas perdeu lutando, perdeu em detalhes, perdeu jogando melhor no primeiro tempo. O Atlético foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Atlético teve a possibilidade de pegar e fazer um resultado melhor no primeiro tempo. O Rony, né, tem sempre que lembrar do gol do Rony, o Rony perdeu um gol que não pode perder. Rony, se amanhã você tiver uma oportunidade como a que você teve no jogo de domingo, você não pode perder. Será uma grande oportunidade para você melhorar a sua imagem perante o torcedor atleticano. Levantar a cabeça já ajuda bem, né, Tim? Só olhar um pouquinho? Só olhar, só o né? rabicho. Eu só discordo do Calculo Elton, assim, que o Atlético foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético, através da sua estratégia, conseguiu conter o Flamengo e teve a melhor possibilidade. Então foi As duas melhor. melhores. E teve a possibilidade de foi de melhor, abrir né? o placar. Valu, porque mas dá o uma ideia Ederson de... fez só uma defesa no primeiro tempo. Isso, e o Rossi
quantas Teve defesas a chance no primeiro do tempo? Rony. Não, que ele nem defende, E a quem do defende, Hulk. quem defende é e o a do Varela. Hulk. Então, Teve a do Hulk também. sim. Não, eu respeito, só... O Atlético só- neutralizou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo foi outra história. É. Aí o Flamengo melhorou. Foi outra história, mas o Everson continuou não fazendo defesas importantes, Sim. o Rossi também não, e a Mas bola o aérea problema foi do a- Atlético, HG, é o banco. Quando o Vocês banco minimizam entra, demais, André. piora consideravelmente. É o banco é o O problema. Guilherme fez uma observação aqui. sim, tem razão. porque Quando o o Cuca banco olha é o pro problema. banco, Não, Deus nos acuda. Né? Cara, assim, o Biel, que chegou outro dia, Bom jogador. ele já mostrou que vai... Quando ele tiver condição, pra mim, ele vai ser titular desse Atlético, assim. Hoje não tenho muita dúvida disso. Ele faz uma grande jogada, chuta de perna esquerda, um bom chute. Depois ele faz uma jogada pro Júnior Santos, né? Pro Júnior Santos dominar e Júnior chutar. Santos, velho. Mas E- eu não acho que o banco seja um problema, não, cara. Mas Nossa, eles não eu acho que mentem, Tchê. Um super problema, Você eu tem acho. no banco do Atlético, quem entrou nesse jogo? Mas vê Natanael, quem rende. Júnior Santos, Natanael, ok, o Júnior Igor Santos não. Gomes e o Biel. Então,